Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tati Tarot Terapêutico. Eu sou a Tati, estou aqui para mais uma leitura. Já te convido, né, já que tu chegasse até aqui, e se gostares da energia do canal, do nosso propósito, que te inscreva, que deixe teu comentário, teu like, que compartilhe esse vídeo, como forma de nos auxiliar a levar esse vídeo para mais pessoas. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas questões financeiras, profissionais, né? Como é que a gente está aí lidando com a nossa parte que diz respeito às questões materiais, nosso dinheiro, né? Às vezes é tão difícil assim a gente conseguir ingressar né, numa vibração de prosperidade, numa energia que nos faça alcançar os nossos propósitos, os nossos objetivos. É uma correria muito grande, né, no dia a dia. Eu sentei agora aqui para gravar, já estou sentindo um peso aqui na nuca, porque esse realmente é um assunto que é bem difícil, né, que é bem delicado. A nossa parte financeira, o nosso dinheiro, aquilo que a gente tem para conquistar. Muitas vezes a vida, as dificuldades, o nosso dia a dia, a sobrecarga energética, emocional e de trabalho faz com que a gente acabe entrando em momentos de uma certa estagnação, uma certa dificuldade para que as coisas fluam de forma positiva. O certo é que todos nós, seres humanos, a gente, né, tem essa capacidade de acessar a energia da prosperidade, de acessar a energia do dinheiro, né? Só que muitas vezes a gente precisa enfrentar desafios, a gente encontra, né, dentro de nós mesmos algumas barreiras, alguns bloqueios. Então, eu acho bem interessante assim para todos nós que a gente dê uma olhadinha a respeito dessas frequências de prosperidade, o que que isso quer dizer na nossa vida, como é que eu me conecto, né, nessa frequência do dinheiro mesmo, porque o dinheiro é muito bom, gente. Acreditar que o dinheiro é ruim, é sujo, é um mal, isso aí é uma crença limitante. O dinheiro é bom, ele proporciona para cada um de nós segurança, estabilidade, conforto, bem-estar, lazer, né? Quando a gente tem a parte financeira equilibrada, a nossa parte profissional sendo desenvolvida de acordo com os nossos dons, os nossos talentos, aquilo, né, quem nós somos, a gente tem condições de prosperar em diversas outras áreas, né? Ter uma saúde mais equilibrada, ter a vida afetiva, poder se dedicar à vida afetiva. Então, tudo faz parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento aqui na Terra. E questões financeiras e econômicas são tremendamente desafiadoras, sobretudo nos tempos de hoje, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, como é que, em primeiro lugar, como é que a gente está vibrando com relação a isso, né? Aqui eu vou abordar, no primeiro momento, mais a questão do dinheiro. As questões profissionais a gente deixa para olhar num outro vídeo. O que eu quero ver aqui com essa tiragem, com essa leitura, ver como é que está a vibração, né, das pessoas que se conectarem aqui com relação a questões financeiras, a dinheiro, a prosperidade, a minha parte material, e o que que vem aí nos caminhos, o que que pode ser feito, o que que a espiritualidade aconselha. Tá? Vamos ver se tem algum bloqueio, se tem algo que a gente precise destravar. Enfim, cadê meus pila? Cadê meu dinheiro? Onde é que tá minhas moedinhas? Né? Minhas moedinhas não, minhas moedas, o meu ouro. Ah, acho importante a gente saber disso. Vamos lá então, vamos fazer aqui, né, as nossas escolhas, as opções aqui. Eu convido vocês a darem uma pausada no vídeo, fazer uma conexão com a espiritualidade superior para buscar auxílio, né, neste momento, para se conectar e para que tenha a mensagem mais assertiva para o seu momento de vida. Vamos trabalhar com duas opções, tá? Pedra verde, a opção de número 1, e a pedra rosa, a opção de número 2. Pedra verde, número 1, pedra rosa, número 2. Podem pausar o vídeo se for necessário para poderem se conectar. E vamos lá dar início então com a pedra verde. Na leitura de a primeira opção, pedra verde, vamos pedir para a espiritualidade aqui superior que nos diga, né, primeira mão, como é que a gente está vibrando com relação a questões financeiras, como é que está a nossa energia, nosso padrão, a nossa frequência, né?
Isso é uma outra coisa muito importante da gente começar a entender, a buscar entender, que ao contrário da voz corrente, né, que os opostos se atraem, inclusive no campo afetivo, na realidade o que atrai é igual, né? O igual atrai o igual. Então, a frequência que eu estou vibrando na minha vida faz com que eu atraia para ela essa mesma frequência. Então a gente sabe, se eu vibro em frequências inferiores, eu vou atrair eventos, pessoas, situações, né, de vibração inferior. Quanto mais eu consigo elevar a minha frequência, maior, né, com mais rapidez também eu consigo alcançar questões mais elevadas, questões de prosperidade, e de uma forma muito mais eficaz mesmo, né? Então, cuidar sempre do padrão vibratório. Essa é uma questão para a gente conversar bastante, né? A questão de como é que a gente está vibrando para o mundo. É muito difícil nós mantermos o pensamento, as emoções 24 horas por dia, 365 dias por ano, né, e num padrão mais elevado. Porque a gente enfrenta desafios, a gente tem problemas de saúde, a gente tem problemas de relacionamento, mas vigiar, né, vigiar os pensamentos, vigiar as emoções, começar a perceber a si mesmo, ter, sobretudo, a rotina de olhar para dentro de si, de refletir. Sabe aqueles minutinhos do dia que eu preciso pensar como eu fui hoje, né? Como eu me comportei, como é que foi a minha energia, como eu estava diante dos outros, diante dos problemas, diante, né, das alegrias, sobretudo olhar para dentro de mim. O que ocorre é que muitas vezes a gente nessa roda viva, nessa loucura do dia a dia, do trabalho, do vai, do vem, a gente acaba por esquecer, chega à noite, a gente tá cansadíssimo, né? Deita na cama e capota e não conseguiu fazer essa reflexão que é muito importante para o nosso crescimento. E assim, ó, há quem diga que isso é uma bobagem, eu não considero, eu acho que é questão muito importante que a gente faça, né? Tenha a consciência de quem nós somos, o que nós fizemos no nosso dia a dia, como nós estamos vibrando, isso é tremendamente importante para podermos alcançar o sucesso. Vamos lá, muita conversa não, né, Tatiana? Opção de número 1, pedra verde. Como é que está a espiritualidade, a energia dos nossos amigos conectados aqui na pedra verde? Primeira opção, como eles estão vibrando? Pedra verde, primeira opção. Nós já temos aqui 3 cartas. Temos o pajem de copas, nós temos a estrela e nós temos a rainha de paus. Uma energia bem interessante essa aqui, porque ao mesmo momento que me fala, né, de pessoas talvez aí com mentes bem criativas, né, pessoas com buscando para sua vida a ascensão, buscando as novidades, buscando as emoções, né, buscando este crescimento aqui no planeta. Fala de pessoas que têm bastante fé, pessoas que estão realmente conectadas, né, com algo de superior, pessoas que, aqui eu sinto, pessoas que nessa trajetória, né, do autoconhecimento, do esclarecimento, do saber quem eu sou, o que, que eu quero, né, para minha vida, estão construindo, digamos assim, um caminho de sucesso, tá? Muito lento, muito vagaroso, porque nesse caminho eu sinto que apesar de serem pessoas criativas, pessoas que têm uma mente fértil, uma mente que tem ali projetos, sonhos, também em dado momento podem ser pessoas que fiquem muito no campo mental, né? Então eu tô ali, eu tô buscando ter todos os elementos, me curar,
estou idealizando o futuro que eu quero, eu estou idealizando o que eu quero conquistar para minha vida, para poder partir para a ação. Tá? Então, muitas pessoas também que esperam o melhor momento para agir. Né? Eu preciso escutar a minha intuição, eu preciso escutar o que o meu eu superior está dizendo para eu tomar uma atitude. E ótimo, perfeito. Porém, não se esqueçam que quando a gente demora muito, as oportunidades passam. Então, em dado momento, eu preciso partir para a ação. Né? Essa rainha de paus, ela vai para a ação, ela tem o domínio, né? Ela tem a segurança, ela tem os elementos necessários para ir vencer, para ir atrás daquilo que ela deseja. Então aqui são pessoas que possuem sonhos de futuro, são pessoas que possuem sonhos de grandeza, que é maravilhoso, porque nós precisamos ter ambição, sim. A gente precisa sempre almejar, né, algo na nossa vida, algo que nos promova, que nos faça crescer, que nos faça prosperar. Então isso é maravilhoso. E aqui, então, pessoas, sobretudo pessoas aqui, tá, que tem a questão de usar a criatividade para ganhar dinheiro também, para se reinventar, inventar, né, novas formas do seu ganha-pão, do seu prosperar, né? Então eu não vou ficar acomodado aonde eu estou, eu posso já até ter assegurado ali um emprego, uma certa estabilidade, mas eu almejo mais, eu quero prosperar, eu quero criar, eu quero aparecer, né, para o mundo, aparecer na mídia, sim, aqui, para quem trabalha com questões de comércio, de vendas, né? Então a questão é, eu apareço na mídia, eu divulgo a minha marca, eu divulgo quem eu sou, eu estou indo atrás do meu dinheiro. Então a energia é essa. Só a única coisa que eu diria é que não se percam demais na contemplação, não se percam demais na idealização, nos pensamentos, né, do eu posso fazer tal coisa para o futuro, eu tenho, aqui eu sinto mentes muito criativas mesmo, assim, ó, com ideias muito de bastante prosperidade, né? E o momento aqui já está falando de colocar a mão na massa, tá? Uma energia boa, uma energia de quem corre atrás, né? Uma energia de quem faz por onde e uma energia de quem, sobretudo, acredita nos próprios potenciais. Tati, não acredito em mim. Então trata de acreditar, porque se tu caísse nessa opção, o recado era esse. Acredita nos teus dons, acredita naquilo que tu sabe fazer. Eu sou boa de venda, então eu vou ir para, né, para a internet, eu vou ir aparecer, eu vou comunicar. Eu faço, né, o meu currículo é mais ou menos assim. Não, não é mais ou menos, ele é muito bom. Vou começar a mandar, vou começar a falar, vou começar a me mostrar para o mundo. Tá? Eu vou atrás daquilo que é meu. Tá na hora. Aqui o recado maior é esse. Está na hora de agir, está na hora de tirar do papel, né, os sonhos, os projetos e começar a correr atrás. Eu quero estudar para um concurso público, mas nunca tenho tempo. A hora é agora. Ó, arcano do julgamento, a hora é agora. É a hora de começar a correr atrás dos seus projetos e dos seus sonhos. Eu quero fazer a minha marca. Eu tenho enfim, eu quero colocar uma loja virtual, eu faço algo, eu desenvolvo algo, eu escrevo, não importa o que eu faço aqui, mas está na hora de colocar a mão na massa, de ir atrás do seu dinheiro. Aqui tem pessoas também que têm a energia, né, são pessoas que são exemplo, tá? Então, sim, podem ser chefes de família, podem ser, né, dentro de um grupo social, de amizade, enfim, pessoas que o sucesso de vocês será visto por muitos outros e será também usado como referência. Então, isso é muito interessante. Talvez aqui, nossa, eu fui a primeira pessoa da minha família que me destaquei em determinada
coisa que né, financeiramente, ou fiz um cargo de chefia, ou uma faculdade, ou isso, ou aquilo. Então, pessoas que também servem de exemplo, tá? Para outras. Arcano do julgamento. Arcano do julgamento fala sobre avaliar as possibilidades que se apresentam nessa questão da avaliação, porque tem coisas aqui que talvez vocês precisem descartar da vida de vocês. Coisas, situações, né, pesos desnecessários, forma de pensar, é, acreditar sobretudo no sonho que vocês têm de prosperidade, independente daquilo que vocês escutem dos outros, independente de haver pessoas que coloquem limitações para vocês. Às vezes a gente vem de locais, de famílias que dizem, olha, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Não vai sonhar alto porque a queda é muito grande. Então, aqui fala muito sobre isso, né? Chegou o momento de vocês avaliarem a vida de vocês pela ótica de vocês, aquilo que vocês pretendem realmente, aonde eu pretendo chegar. Oportunidades irão surgir justamente para que vocês tenham a possibilidade de usar o livre-arbítrio através daquilo que vocês já têm condições, já viveram, já cresceram. O que tem de desafiador aqui neste momento para a prosperidade do grupo 1? O que tem de desafiador? Quais os enfrentamentos? O que tem de desafiador? 9 de ouros e 9 de copas. Por que é um desafio aqui? Clarifica para mim. Por que é um desafio? Bom, aqui a gente tem um 10 de espadas e um 9 de espadas. Por que é desafio, é desafiador aqui, né, colocar em prática alguns projetos ou realmente assim, ganhar dinheiro com aquilo que eu amo fazer? É um desafio tão grande, me parece aqui, né? Aqui eu tô me conectando com pessoas que, independente de já terem uma fonte de renda, são pessoas que têm um propósito, pessoas que têm um dom, pessoas que realmente sabem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Tem pessoas que têm, que cantam, né? São artistas, cantam, mas não conseguem viver da própria música, não conseguem fazer dinheiro com o seu dom. Então, eles precisam, né? Porque todos nós temos que nos sustentar, a gente tem boleto para pagar, a gente tem uma vida. Então, aqui a pessoa precisa trabalhar no meio formal lá, mas eu não desisto do meu sonho, eu preciso acreditar no meu sonho, eu tenho que desenvolver os meus potenciais e os meus talentos. Só que chega um momento na vida que eu não tenho mais nem tempo, nem energia para investir nesse meu dom, para investir nessa minha carreira. Então eu sou consumido pela angústia, né? Porque eu não consigo realmente me sustentar, tirar dinheiro desse meu dom, daquilo que me dá prazer, daquilo que eu faço com amor no coração, porque eu não tenho tempo nem energia para investir nisso, porque eu estou envolvida com uma outra situação. Então isso é altamente angustiante, né? Isso traz assim, como eu vou encerrar esse ciclo, como eu vou conseguir partir para uma nova etapa. Como eu consigo fazer essa transição, né? Se eu carrego nas minhas costas responsabilidades. E aqui sim eu falo para pessoas que de repente para desenvolverem algo, como montar uma loja, um comércio, um negócio para empreender, ou até mesmo investir no novo curso, investir para estudar em concurso público, eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter energia. E isso me falta porque a vida me absorve, o meu cotidiano, o meu dia a dia me absorve, e aí eu fico cada vez mais, né, nessa angústia de não conseguir ir para frente. Então, mentalmente, eu idealizo o meu futuro, eu enxergo que eu tenho tudo para prosperar,
que eu tenho o dom necessário, que eu sou criativa, que eu tenho poder, que eu tenho capacidade, mas eu não consigo fazer com que isso deslanche porque eu preciso do dinheiro, eu preciso da parte material, né? Aí eu sofro calada, sofro em silêncio, desejando que a roda da vida gire, que me traga uma oportunidade para que eu possa, né, vencer e crescer profissionalmente dentro do meu dinheiro. O que eu preciso fazer? 5 de paus e 5 de copas. Parar de lutar contra os meus desejos, parar de lutar contra, né, as minhas aspirações. Claro que aqui, para que eu consiga criar uma estrutura favorável para o meu projeto se desenvolver, para os meus sonhos se desenvolverem, eu preciso investir e eu preciso parar de brigar. Uma coisa eu vou dizer para vocês, quando a gente tem um sonho muito forte, tudo vai vir contra a gente, tudo vai fazer com que a gente não tenha tempo, tudo vai realmente tentar impedir o teu florescer, tá? E aqui a questão é que o lutar contra, né, o tentar se encaixar, o tentar, sabe quando a gente pensa assim, nossa, tá, eu tô aqui, tô ganhando meu dinheiro, não é muito, mas pelo menos eu tenho. Pelo menos eu estou trabalhando. Eu estou diminuindo, eu estou me diminuindo, porque não é pelo menos, eu não mereço o pelo menos. Eu mereço muito, eu mereço ter vontade, ter força, ter gana, ter coragem, para ganhar sim dinheiro, para prosperar, para estar satisfeita com aquilo que eu tenho. Aqui eu acredito muito que vocês não estão satisfeitos com o que estão ganhando, porque talvez até tenha uma certa estabilidade, só que o dinheiro, quando ele vem e ele não é fruto, né, de algo que a gente faz com contentamento, de algo que a gente faz realmente porque a gente acredita, ele acaba que ele nem é usado de forma próspera. Então, eu diria que aqui existe sim um potencial muito grande dentro de vocês que vai levá-los a conquistar a parte material e precisa ser desenvolvido. E há toda essa questão, essa dificuldade, né, de desenvolver esse dom, esse potencial, esse algo que vai me fazer feliz, esse algo que vai fazer com que eu apareça, com que eu brilhe, desenvolver esse projeto que eu tenho, esse sonho de grandeza. E veja bem, quando eu falo sonho de grandeza, novamente eu digo, o sonho de grandeza precisa existir na nossa vida, né? Desde que ele não seja irreal e ilusório, desde que ele seja de acordo com aquilo que a gente sabe que a gente tem para dar, para fazer, para desenvolver. Todos nós podemos crescer. Só que aqui eu estou ouvindo muito o outro, eu tô me limitando muito, né, ao que os outros falam, ao que os outros dizem. Olha, se tu tomar uma atitude assim, se tu deixar esse lugar, se tu deixar esse emprego, né? Se tu for para outra cidade atrás dos teus sonhos, se tu for investir mais do teu tempo para desenvolver esse projeto, tu vai te arrepender. Porque não vai dar certo. Então eu preciso parar de deixar de ouvir o outro e começar a ouvir a mim mesma, porque vocês têm esse potencial. A ideia já está na mente de vocês, né? Já tomou forma ali, talvez vocês já intuam, vocês já percebam que vocês podem alcançar a prosperidade, que vocês têm condições de desenvolver, de ter uma vida financeira, de ter uma vida material muito muito rica, muito realmente assim, ó, próspera. O que chega aqui nos caminhos da opção de número 1? O que a espiritualidade tem a falar? Existe, obviamente, que existem, né, questões aqui que são desafiadoras, mas tudo pode ser superado, sobretudo para quem já está nessa energia, né, que já intui, já sabe, já tem o planejamento daquilo que deseja e quer colocar a mão na massa. E aí o que a gente tem? Um 7 de espadas, a roda da fortuna, que mais? Temos a Rainha de Ouros, maravilhosa, e temos o Arcano do Mundo. Arcano do Mundo. O que chega para o futuro, né?
chega um momento que eu preciso fazer com que a vida gire, a roda da vida gire a meu favor, né? Então, aqui, de uma forma muito estratégica, muito elaborada, muito assim, eu paro e penso. Como eu falei, eu já tenho o projeto, eu já tenho aquilo que eu desejo alcançar, então agora eu preciso criar as condições para que isso aconteça, para que eu possa entrar numa nova fase de vida. E aqui existe uma fase de vida de maior completude, de ascensão dentro do campo material, né? Então, sim, aqui eu estou falando para pessoas que vão, talvez aqui num espaço de tempo que até 30, 60, 90 dias, até mais, aqui possam tomar algumas atitudes que levem a encerrar um ciclo, né? Estão angustiados, é difícil e tal, mas tomam a coragem porque já tem uma estratégia pronta, já tem ali algo, né, realmente conseguem visualizar já possuem condições para ingressar num outro momento e fecham um ciclo e adentram, né, por essa nova oportunidade, esse novo caminho do campo profissional, apesar de nós não estamos falando, no primeiro momento eu falei, não vamos falar de profissional, mas o que eu sinto aqui é justamente a questão, o dinheiro, o material, a prosperidade ligada àquilo que eu desempenho, àquilo que eu faço, né? E o que eu sinto aqui é isso, eu transformo, eu modifico, eu finalizo um momento da minha vida para começar uma nova etapa. Aqui eu paro de criar sabotagens para que as coisas aconteçam. Vou dar um exemplo muito prático, muito meu, né? Todas as vezes que eu criei todo tipo de empecilho de vir gravar. É o que eu amo fazer, mas, né, junto com as minhas leituras, os meus atendimentos particulares, gravar era algo que eu sempre gostei muito de fazer, de estar aqui conversando, mas não tenho tempo, não tenho energia, não consigo acomodar isso na minha rotina e vou deixando e vou postergando e vou sabendo que eu tenho sim o que falar, que eu tenho possibilidades, que eu tenho condições de estar aqui, mas eu vou colocando todos os tipos de empecilhos. E aqui a energia é essa, né? Parar de colocar empecilhos para a própria prosperidade, parar de se auto-sabotar, entender, né, que um ciclo já se encerrou e que estou entrando num ciclo de prosperidade. Aqui é como se dissesse assim, olha, não importa que vocês tenham vivido situações na vida de vocês de escassez, de dificuldade, de ter que, né, contar os trocadinhos, de estar sempre preocupado com os boletos, disso. Aqui é uma nova etapa. Então eu não entro, parece que até então eu não conseguia entrar nessa etapa porque eu estava presa a condicionamentos, como uma forma de me auto-sabotar. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Então eu estava travado, é como se eu, com a minha energia, tivesse travado a roda da fortuna e tivesse ficado ali parada. Bom, a gente já viu que estamos entrando num novo momento, né? Esse momento ele vem porque sim, as pessoas aqui da primeira opção estão trabalhando, acreditando em si, estão desenvolvendo através da sua criatividade, estão desenvolvendo os seus potenciais, estão desenvolvendo até mesmo dentro da espiritualidade condições para que possam ingressar numa nova era, que é a era da ascensão financeira. E aqui, aí como isso se dá? Bom, isso pode se dar até mesmo dentro do próprio local de trabalho. Eu recebo aqui uma promoção, é uma ascensão, porque aqui a gente vê que é a rainha de ouros, ela detém um conhecimento, ela detém uma capacidade aqui muito especial, muito peculiar, né, que é só dela. Então a gente vê que aqui sim, tira vocês de um estágio e coloca em um patamar mais acima, uma nova fase, uma nova era de prosperidade. Muito interessante. Aqui a espiritualidade pede para que vocês prestem atenção justamente na questão que eu falei. Eu tinha falado antes. Eu não posso ficar só idealizando.
sentindo, intuindo, rezando e pedindo que venha a prosperidade, eu tô lá vibrando, né, para entrar na frequência do dinheiro, da prosperidade, mas não estou tomando atitudes. Então, este é o cuidado que precisa haver aqui. A ação precisa estar alinhada aos projetos, aos planos. Buscar estratégias, ser racional, definir metas, como agir, como fazer as coisas girarem na minha vida é de suma importância para que venha essa recompensa. Eu preciso aprender aqui a me comunicar, o que eu quero passar para o outro. Se eu estou num ambiente de trabalho onde eu entendo que eu mereço mais, ganhar mais, eu preciso comunicar de forma tranquila e verdadeira, entendendo a capacidade e o poder que eu tenho e o que eu tenho para oferecer. Eu preciso saber vender a minha imagem, o meu produto, aquilo que eu faço. Então, criar estratégias aqui é muito importante para essa ascensão. Saber exatamente o que eu estou buscando, né? E o que eu estou falando. Eu não posso simplesmente. Às vezes, tem algumas pessoas que têm a ilusão de que vão prosperar, de que vão ganhar mais dinheiro só pela força do pensamento e não estão colocando no seu dia a dia a força, né, a força física, a força de atuação, a força do intelecto para agir no hoje e para promover essas mudanças, para promover justamente, né, um novo caminho. O que vem de conselho aqui? O tempo de chorar, o tempo aqui de pessoas chorando, sem dormir de noite, né, angustiadas, porque aí quando a gente deita de noite parece que vem toda a perturbação, a preocupação, né, sobre eu vou ter como dar conta ali das coisas do dia. Esse tempo acabou, gente. Eu tô sentindo que aqui tá muito forte uma questão de que o período mais difícil ele já se encerrou. O que restou para muitos é o medo, é a angústia, né? É ainda sentir no próprio corpo ou na própria mente as dificuldades que já enfrentou. Então não deixe isso acontecer, né? Entendam que vocês têm a total condições de viver uma vida de prosperidade, porque tem inteligência, capacidade e força de ação. Isso, e ainda são protegidos da espiritualidade. Vamos desenvolver um dom, um empreendimento, um projeto aqui e vamos ver qual é a mensagem, então, para o grupo 1 que vem das cartas ciganas. Compartilhe suas alegrias. Não deixe para amanhã para dizer o que vai em seu coração. Na vida, não se deve ficar preso a sentimentos que não trazem paz e felicidade. Perdoe, esqueça as mágoas, reconcilie-se, ceda e encontre o caminho da felicidade. Comunique-se, sobretudo, né? A questão da comunicação, aprender a se comunicar, aprender a falar, aprender a vender o seu peixe. Eu só vendo bem o meu peixe se eu acredito nele. Então eu preciso acreditar em mim mesma, nos meus dons, nos meus potenciais, aonde eu quero chegar para poder fazer com que a vida compre a minha ideia, tá? Então se vocês têm um projeto, se vocês têm uma ideia de expansão e de crescimento, vão em busca, coloquem isso de forma prática, de forma funcional para alcançarem essa prosperidade. Não se limitem, não fiquem apenas no nível do pensamento e da idealização. Tragam, materializem uma nova era, né? Tá para ser vivida, tá para ser cumprida. Vocês têm condições, vocês podem chegar, né, num nível de prosperidade, num nível financeiro muito melhor do que aquele que vocês já viveram até agora. Tá bom, pessoal? Bom, espero que reflitam a respeito disso, né? As nossas leituras aqui, elas são a respeito das energias que se encontram disponíveis e do que a gente pode fazer para alcançar essas energias e transformar em eventos de fato para a nossa vida, certo? Vou dar uma pausada para seguir com a outra opção. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Aguardo vocês em um próximo vídeo.
Bom, então vamos dar continuidade, pessoal, com a opção de número 2. Olha, a pedra rosa, o cristal de quartzo rosa. Para quem se conectou, então, qual a opção de número 2? Vamos pedir para a espiritualidade superior que nos mostre como os nossos amigos da segunda opção estão vibrando no quesito dinheiro, finanças, né? A parte material. Vamos ver como estão vibrando, que a espiritualidade possa nos trazer neste momento. Como estão vibrando nossos amigos da opção número 2 com relação à vida financeira. Sete de espadas, arcano da sacerdotisa e arcano da justiça. Bom, muitos aqui podem estar sentindo que não estão recebendo nesse momento, né, da vida, do universo, o devido valor, né? Talvez até mesmo estejam sentindo, alguns podem ter sofrido algum tipo de perda, de às vezes injustiça dentro do trabalho, ou podem estar tendo atividades aí na vida e sentindo que não estão prosperando ou que não estão sendo reconhecidos, né, dentro daquilo que fazem. E é difícil realmente, né, quando a gente sente que não está recebendo da vida aquilo que a gente merece. Ponto. A energia é essa. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter um entendimento aqui, né? Se eu não estou recebendo o que eu mereço, eu preciso buscar meios, maneiras de modificar essa situação. Se eu tenho consciência, primeiro, né? Aqui eu vou fazer até mesmo a metáfora do funcionário que não é bem remunerado, mas isso leve-se para a vida, né? Na seguinte maneira: o funcionário trabalha zeloso naquilo que faz, cumpre com todas as suas obrigações, ele não falta, ele não se atrasa, ele ganha X. O seu coleguinha que atrasa, que não faz as atividades, que ganha o mesmo X que ele. Poxa, isso é uma injustiça, vida, universo, né? E aí na vida muitas vezes a gente sente assim, eu tô no corre, eu tô na correria, eu sou uma pessoa que eu sou, né, responsável, eu sou cumpridora dos meus deveres, eu tô aí na batalha, mas eu não tô alcançando a prosperidade. Por quê? Eu faço até a lei da atração, tá? Eu costumo fazer a lei da atração, né? Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa boa, uma pessoa generosa, e a vida não tá respondendo para mim. Aí a gente tem que parar, sentar e começar a analisar muito, né, as nossas questões internas, o quanto eu me valorizo, né, o quanto eu acredito nos meus potenciais, o quanto eu posso ter dentro de mim realmente algumas crenças limitantes. Então, a vida às vezes ela dá uma travada ou ela vem nos mostrar algo assim, né, de uma forma desafiadora, de uma forma difícil, para fazer com que a gente reflita, para fazer com que a gente se obrigue a olhar por que que isso está acontecendo. Então, é um momento de reflexão, é um momento de entendimento, é um momento que eu preciso, né, trazer luz para determinadas questões minhas, energéticas. Eu não posso ficar guardando somente as mágoas e as minhas frustrações aqui. Quanto mais magoada, quanto mais frustrada eu estiver, mais baixo vai ser o meu padrão vibratório, menos eu vou conseguir alcançar os meus propósitos. Então, aqui eu diria que há a necessidade de trazer um certo equilíbrio, né, para si mesmo, para o seu campo mental, para o seu campo emocional, para poder descobrir e entender, né, o que que a vida está querendo me dizer nesse momento, quais são os pontos que eu preciso modificar para poder acessar o meu dinheiro, a minha parte, né, a recompensa, né, ou a valorização de quem eu sou e daquilo que eu faço. Muitos aqui eu sinto que podem estar muito frustrados mesmo com a questão material, né, com a questão daquilo que deveriam ter recebido, deveriam ter ganho, às vezes até assim, poxa, uma questão de justiça, e eu não recebi, e eu não estou tendo. Então, sentindo-se injustiçados, até, né, essa questão do...
Eu não mostrei as cartas para vocês, eu acho, mas nós temos um 7 de espadas, uma sacerdotisa e o arcano da justiça, desculpa. Mas aqui, né, aquela questão assim, puxa vida, eu tô sendo injustiçado pela vida e gerando uma certa revolta. E quando gera revolta, a gente baixa muito o padrão vibratório, tá? Então vamos seguir olhando, vamos dar mais uma olhada aqui. O que a espiritualidade tem a dizer, né? Quais são os desafios aqui? A gente já viu que a energia, ela é uma energia que já precisa ser trabalhada, mas o que tem de desafiador neste momento? A temperança, né? A temperança como desafio. Eu preciso passar por um processo de depuração, de acomodação e de entendimento, né? Talvez esse processo ele nem seja muito rápido, e só que eu não tenho como fugir dele. É justamente isso assim, se eu quero encontrar o equilíbrio na minha vida, se eu quero receber de acordo com aquilo que eu tenho valor, eu tenho que passar por esse processo de entendimento, de trazer para o meu dia a dia, né, as questões, realmente assim, ó, eu preciso ponderar, eu preciso amadurecer, eu preciso entender, não tá indo como eu quero, tá muito devagar, eu não tô recebendo, né? Eu tenho rezado, eu tenho pedido, eu tenho feito as minhas oferendas, mas a vida não está sendo justa comigo. E aí eu preciso ter o um entendimento. Será que eu não estou virando as costas para minha prosperidade por algum motivo? Será que eu não estou focada muito em alguma questão, né, que pode ser do campo emocional, que pode ser, enfim, familiar? Eu estou guardando algo em mim que está me impedindo de acessar a minha prosperidade? Por quê? Gente, a vida ela é muito incrível assim, porque, e a própria espiritualidade, a gente precisa aprender a prestar atenção naquilo que não dá certo na nossa vida, naquilo que está travado, naquilo que está. Porque quando tem essa sensação de desconforto, quando tem essa sensação, é alerta, né? É momento de reflexão, é momento, e muitas vezes são momentos muito importantes, principalmente nesse nível, né, de evolução que a gente está nesse momento aqui na Terra, são momentos que são de resgate, são momentos kármicos, são momentos que a gente tem que estar por inteiro para observar. A gente não vai encontrar a solução da noite para o dia. Eu não vou desligar aqui o celular, sair do vídeo da tarde sabendo tudo que eu tenho que fazer. Não, né? Mas eu preciso parar, respirar e pensar, ok, o que eu preciso ver hoje? O que eu estou guardando em mim que talvez esteja gerando bloqueio para minha prosperidade financeira? Por que eu me sinto injustiçado naquilo que eu faço? Por que eu vou atrás daquele emprego e levo sempre um não? Por que eu não sou promovido? Por que eu estudo e não passo num concurso? Então são questões que eu preciso, né, entender. Não é porque eu sou azarado, não é porque a vida, Deus não gosta de mim, não é por isso. Algo precisa ser trabalhado. De alguma forma, eu estou colocando meu foco, a minha energia em alguma questão a ponto de me fazer virar as costas para a minha prosperidade, para o meu dinheiro. Então, aqui é um chamado de atenção, né, para a vida, para aquilo que eu posso, tá? Então, sim, eu tenho que fazer essa autorreflexão, sim, eu tenho que trazer harmonia para o meu dia a dia, para o meu emocional, para o meu mental, porque eu tenho muito a viver. Eu preciso me abrir também para novas possibilidades, mas sem ficar indeciso, sabe? Eu sinto que muitas vezes aqui pode até ser, tá, e agora? Eu podia fazer, e se eu fizesse isso? Aí eu vou, coloco um pouquinho a minha energia aqui. Mas se eu fizesse aquilo, aqui a energia, às vezes, ela pode estar uma energia muito, tipo, tô atirando para todos os lados e não tô conseguindo focar, ó, no meu as de ouros, no meu caminho de recompensa, né, nessa oportunidade maravilhosa. Então, um pouquinho de reflexão, um pouquinho de serenidade, um pouquinho de buscar entender, né, tô trazendo aqui de amarras, o que eu talvez esteja ressentida, ou o que eu esteja, né, enfim, o que eu preciso trazer equilíbrio para esse meu momento, até mesmo para poder decidir, porque quem muito quer com nada fica. Às vezes eu tô pipocando ali em várias frentes e não tô tendo resultado em nenhum.
né? Então, é buscar ter esse equilíbrio para focar numa direção, para colocar ali, né, a minha energia, a minha vontade, a minha determinação. Vamos ver o que vem para os caminhos aqui. Aqui tá difícil escolher, tá difícil botar foco, tá difícil, né, fazer com que um projeto, uma ideia avance, mas difícil não é impossível. O que chega aqui para os caminhos? Um 10 de espadas, um 2 de copas, um cavaleiro de ouros e um 8 de espadas. Bom, aqui a necessidade de romper, em primeiro lugar, né, com alguma situação na qual vocês estão amarrados. Pode ser sim uma questão, né, de sociedade, uma questão de parceria, uma questão que acaba por limitar, né? Eu diria assim. Adaptem para a realidade de vocês, mas às vezes eu tô tão focada numa relação afetiva que eu não tô conseguindo prosperar financeiramente no meu trabalho, tá? Porque eu botei todo o meu campo afetivo num relacionamento, numa pessoa, numa situação, tá? Às vezes eu estou me conectando e buscando, né, encontrar em determinado espaço, em determinado local, em determinado emprego, uma recompensa que nunca vou receber. Nunca. Então eu tenho que abrir os olhos para isso. Eu não posso querer ter um reconhecimento em um lugar onde já foi visto e revisto que todos vão passar por ele, menos eu. Ou que, melhor ainda, ninguém recebe essa recompensa. Então eu preciso, em primeiro lugar, admitir isso. Aonde eu estou, eu não vou crescer. Eu não vou conseguir. E esse aonde eu estou pode ser uma casa, um emprego, uma família, uma moradia, um local, não importa. Né? Essa conexão que hoje eu tenho aqui, ela está me impedindo. Aqui eu só vou continuar recebendo mais do mesmo. Então, isso eu preciso ter consciência. Tá? Ah, vou sair, já vi que não é aqui, vou sair feito louca, pedindo demissão, me separando, largando. Não, não é isso. Óbvio que não, mas né, eu vejo que essa situação ela não está fluindo. E aí, a partir disso, eu começo a buscar meios de crescer. E aqui eu digo, precisa muito se libertar de um condicionamento. A segunda opção tem algumas questões que me parecem que pode estar trazendo algumas travas sim para a sua prosperidade. Isso pode ser desde questões de comportamentais, a forma como eu fui criada, dinâmica familiar, né, que vem trazendo ali o tanto que eu me valorizo. Aqui até pode ser pessoas que tenham uma questão de terem alguns relacionamentos afetivos bem difíceis ou de terem passado por términos afetivos aqui com pessoas bem complicadas, pessoas tóxicas, e isso restou, né, esses miasmas negativos pairando em cima da vida financeira. A gente tem que lembrar que nós somos um ser, né, holístico, então cada setor da nossa vida as energias permeiam a outra, nós somos, né, esse. Então, às vezes, aquilo que eu experimento na vida emocional acaba por deixar resquícios em outras áreas. Então, aqui tem questões que precisam ser limpas, precisam ser trabalhadas para, sabe, para que possa realmente abrir caminho, abrir essa energia, né, desbravar um novo momento, se desamarrar, crescer. O potencial que vocês têm aqui na opção de número 2, ele está momentaneamente limitado por questões que podem ser sim de ordem mental, emocional, da minha vivência, da minha experiência, de lidar com outras pessoas, não importa. O importante é que existe um fator que precisa ser trabalhado para que vocês possam ingressar no movimento de prosperidade, porque vocês têm com toda certeza
a capacidade de crescer financeiramente, de expandir, de acessar um novo momento, de através daquilo que vocês fazem, do cargo de vocês, daquilo que, né, do profissional de vocês, dos empreendimentos de vocês, acessarem a parte financeira, de estabilidade, tá? Aqui seria bem interessante, tá? Como é que eu faço, tá? Tipo, existem inúmeras maneiras, cada um precisa, né? E se vocês sentiram que a energia de vocês bateu aqui com essa segunda opção, busquem um entendimento, busquem o que pode ser hoje. Eu tô com algum problema na minha vida afetiva? Eu fui aqui, né? Ainda tô vivenciando um término, era um trabalho, então eu vou buscar entender. Aí eu vou buscar fazer uma mesa radiônica né, para limpar os caminhos, abrir prosperidade. Tem um outro que vai, não, eu vou ir lá na minha terreira, eu vou tomar passe, eu vou fazer os meus. Cada um sabe como, mas sobretudo é entender dentro de si, né, que existe sim alguma coisa que está me limitando nesse momento e que eu vou quebrar isso, essa energia, esse momento, esse ciclo, para poder alcançar a minha prosperidade. E sobretudo eu vou entender que eu sou um ser merecedor de viver, né, em paz, de receber um bom salário, de receber uma boa comissão, de ter o meu carro, meu apartamento, meu isso, de viajar. Tudo isso eu preciso entender. É meu momento, é meu direito e eu mereço. Ah, Tati, mas fulaninho lá vai ficar para trás, não tem. Não importa. Por mais que eu ame fulaninho, beltraninho, que não tem o mesmo que eu preciso focar em mim e buscar o meu dinheiro, a minha prosperidade, porque é responsabilidade minha desenvolver meus talentos, meus dons, minhas capacidades, meu intelecto e através disso ter a recompensa justa e certa, não menos. E aqui vocês estão recebendo menos do que aquilo que merecem, certo? Vamos tirar uma carta, uma mensagem cigana como aconselhamento para o segundo grupo. O meu vídeo já está com mais de 50 minutos. Uma carta de aconselhamento para o grupo de número 2, Pedra Rosa. Vamos colocar os óculos, senão não vamos enxergar nada. Mensagem cigana para o segundo grupo. Qual mensagem? Espiritualidade, qual mensagem? O que nós temos aqui? O que pulou? Mensagem cigana. Nos períodos de instabilidade e insegurança, é importante parar e meditar, para, através da razão, analisar a situação com clareza e reavaliar os próprios objetivos na busca da melhor estratégia de solução. É isso, né, pessoal? Aquilo que eu estava falando. É o momento realmente de avaliar, de refletir, de se indagar, de questionar, de buscar entender por que é que eu não estou recebendo de acordo com o meu valor e o meu merecimento. O que eu preciso fazer, do que eu preciso me libertar para ingressar nesse movimento de expansão, de ascensão e de crescimento que está aqui disponível, mas que talvez por hora eu esteja não estou conseguindo focar, né, numa direção correta, numa direção certa, para poder receber aquilo que é meu de fato. Certo, pessoal? Agradeço muito a companhia de vocês, desejo muita luz, muito sucesso, que as palavras aqui ditas, que vieram através do tarô, sirvam realmente de elemento para que vocês possam pensar, refletir, lembrando que é uma tiragem coletiva, se não se encaixou com o momento de vocês, joga para o universo, né? Mas se encaixou, deem uma olhadinha que eu acho importante. A gente quer crescer, a gente quer prosperar, a gente quer viver bem, né? E sobretudo, a gente merece isso porque nós estamos aqui cumprindo com a nossa missão. Devagarinho, às vezes, né, caindo muito, errando muito, mas a gente tá nessa busca. E a gente vai nessa busca até o momento de desencarnar. A gente vai aprendendo cada dia mais eu vou ter consciência de que eu sei muito pouco, que eu ainda tenho que me abrir mais, crescer mais, entender melhor a mim mesma, a esse mundo, a espiritualidade e tudo mais, certo? Mas gratidão infinita, espero vocês no próximo vídeo.